Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa de Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Leilo Sul com a Natura Frig. E já de início, vou pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, e ativarem as notificações. Assim, sempre que tiver um programa novo, você receberá uma notificação aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Também quero pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá de segunda a sexta estaremos atualizando o nosso Instagram com as principais notícias do agro. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aí embaixo, que lá também de segunda a sexta-feira estaremos atualizando as notícias do agro. No programa de hoje, vamos conversar com quem está na linha de frente de tecnologias que transformam a pecuária leiteira da América Latina. Nossa convidada é Letícia Martins Fernandes, ela é líder de equipe da FMS da Lely América Latina. Então é tempo de rodar a vinheta para você conferir esse programa. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com a Letícia Martins Fernandes, ela que é líder de equipe da FMS da Lely América Latina. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo certo. Bora conversar um pouquinho? Claro, é um prazer para mim estar aqui, viu? A gente que agradece você por ter aceitado o convite em falar com a gente. Muito obrigada. Letícia, quais são as principais inovações que a Lely trouxe recentemente para o mercado latino-americano em termos de automação na pecuária leiteira? Luciano, eu poderia destacar nesses últimos anos, principalmente nesse ano de 2025, o Astronaut E5 Next foi nosso último lançamento, e também no ano passado a gente trouxe o Collector. O Astronaut E5 Next é o nosso robô de ordenha, que já é bem conhecido, né? Mas ele veio com algumas mudanças de software, ele tem uma detecção melhor dos tetos da vaca, por ter uma câmera. E o Collector é o nosso... Ele basicamente faz uma limpeza no estábulo, no galpão da vaca, né? Ele vai passando e vai coletando o esterco. São as duas Excelente. últimas inovações aí. Ok. E como o sistema de automatizados de alimentação da Lely ajudam a otimizar o ganho de produção leiteira e é possível personalizar a dieta do animal? Como que funciona? Então, a nossa grande vantagem é que a gente não consegue personalizar a dieta total, mas a gente personaliza o que cada vaca ganha no robô. Então, por exemplo, uma vaca que produz pouco leite pode ganhar uma quantidade menor de concentrado no robô, e assim as vacas que produzem mais leite conseguem ganhar uma quantidade maior. Então a gente se torna mais eficiente, né, nessa parte de oferta de concentrado. O trato da pista, a comida que elas recebem ali na pista de trato é o mesmo para todas, mas ali no robô a gente tem uma grande oportunidade de poder colocar a quantidade que é mais adequada para cada produção. Excelente. E você já disse, né, que é uma das principais inovações é sobre a limpeza do estábulo. E quais, Sim. além dessa tecnologia da Lely, como que ela funciona na higienização e segurança no manejo? Basicamente, ele é um robô que o Collector, no caso, né, é um robô que coleta esterco. Ele tem a rota pré-programada pelos técnicos, né? Eles colocam essa rota, então ele tem o caminho certinho para ele ir seguindo. Sim. E depois ele descarrega num ponto fixo ali, onde geralmente está linkado com uma esterqueira, né? E a gente pode ir ajustando essa rota conforme o tempo, né? Ah, preciso que passe um pouco mais em um lado do barracão, eu posso ajustar. Ele também joga um pouco de água. Então, em alguns lugares que acumula esterco um pouco mais seco, tem um pouco mais de cama, que é um material orgânico mais seco, né? Ele pode jogar água para facilitar também. Então, é uma inovação bem, bem grande, né? Já estava disponível na Holanda e na Europa e em outros países há um tempo, mas chegou no ano passado aqui para a gente.
Excelente, Letícia. Pode falar para a gente um pouquinho como os robôs de ordenha da Lely Astronaut contribuem para aumentar a eficiência e o bem-estar do rebanho? Então, os robôs, eles têm um design que a gente chama de iFlow, né? Em que a vaca, ela entra e sai reto, ela não faz nenhuma curva, nem nada, né? E isso para o animal leiteiro, principalmente vacas leiteiras, né? Elas torna, torna o ambiente mais calmo, elas gostam desse design, vamos dizer assim. E o robô também ele tem as grades ali, né, que permite com que a vaca veja as colegas dela ali que estão no barracão, Sim, além delas viverem num fluxo livre, né? A gente fala que a vaca ela pode fazer o que ela quer bem quando ela quer. Ela come quando ela quer, deita quando ela quer. Ela que faz a rotina dela. Então, isso em termos de bem-estar animal é algo maravilhoso, né? sim, com certeza. E de que forma a automação de ordenha e de outras tecnologias reduzem esse estresse e promovem a saúde das vacas? Então, justamente por elas fazerem a própria rotina, isso já ajuda. Vacas são bem pontuais, né? E elas terem essa liberdade ajuda elas terem mais bem-estar. Além de que o robô traz muita informação, né, Luciano? A gente tem informação sobre saúde, sobre a ordenha dela em si, e tudo isso nos ajuda a tomar decisão. E muitas vezes a gente evita com que o animal chegue num ponto de doença grave, porque a gente conseguiu captar pelos sensores antes. Então, isso é algo, acho que é uma vantagem muito grande. Sim, com certeza. Letícia, todos esses sistemas de ordenha, alimentação e limpezas são integrados a algum software de gestão de fazenda? Não todos são linkados. O Lely Astronaut, por exemplo, ele é linkado ao que a gente chama de Lely Horizon, que é o nosso software de gestão. Então, ali a gente consegue ter uma visão completa de tudo que está acontecendo na ordenha, né? Posso ver principalmente essa parte de saúde, cada vaca tem sua ficha, tem suas informações. É um banco de dados muito grande e isso permite com que o produtor tome decisão. Os outros produtos, geralmente eles têm um aplicativo próprio deles, eles não estão todos integrados ainda no Horizon, é algo que tá sendo desenvolvido, mas principalmente o Astronaut, que tem mais informação das vacas, né? Ele está sim num programa de gestão. Excelente. E quais são os benefícios da integração entre ordenha, alimentação e limpeza para prevenção de doença e manutenção de higiene? Então, com a ordenha robotizada, né, e com as informações que a gente tem ali, a gente consegue, como eu já te falei, a gente consegue agir mais rapidamente nas doenças, né? Então, antes dela se tornar mais grave, a gente consegue agir. Às vezes a vaca cai um pouco a ruminação, a atividade dela, ela para de se movimentar, então já acende um sinal vermelho, literalmente, porque a gente fica com um alerta ali vermelho para a vaca no software, no Horizon, e a gente pode agir nesse animal. Então, conciliar essas informações de produção e de comportamento animal são de extrema valia. Excelente. E de que forma a nutrição e a alimentação do gado impactam diretamente na qualidade do leite produzido pela vaca? Então, a gente diz que no sistema robotizado, na ordenha em geral, né, a gente tem uma dependência da nutrição gigantesca. O animal bem nutrido aí, ele é essencial para que a gente tenha uma ótima produção leiteira. No fluxo livre, a gente tem que adequar um pouco a dieta das vacas para que elas não se saciem completamente na pista de trato, para que elas enxerguem ali o robô como algo a mais e tenham vontade de vir visitar. Então, esse equilíbrio, ele precisa ser muito bem feito. E não é tão fácil chegar nele, né? Mas a gente vai orientando, trabalhando junto com os nutricionistas, com o produtor, para que a gente chegue numa dieta que estimule a vaca a buscar o robô. Então, isso impacta diretamente porque a gente quer a vaca buscando a máquina, né? Para que elas façam mais ordenhas e tenham uma produção maior. Excelente.
E falando um pouco sobre genética, né, como que tem contribuído para aumentar a produtividade de leite do rebanho? Então, eu estava até refletindo, né, sobre a parte de genética e basicamente a genética, eu tenho uma Ferrari, certo? Se eu não tiver um piloto bom para pilotar essa Ferrari, eu não vou ter Sim, o melhor desempenho, por mais que meu carro seja o melhor. Na mesma coisa, a gente vê as vacas no robô, né? Então, o avanço da genética vem nos ajudando a ter cada vez mais animais mais eficientes, principalmente características de Ubre, que facilitam o acoplamento, de velocidade de ordenha, porque a gente quer ordenhar elas de forma mais rápida para realmente sobrar mais tempo para ordenhar as outras, né? Então, tudo isso, todas essas características que são herdáveis, elas são muito importantes para que a gente tenha um desempenho maior, né? sim, sim, excelente. E falando um pouco sobre o mercado, como o mercado leiteiro tem reagido às demandas por sustentabilidade e produção responsável? Então, justamente, o mercado vem entendendo que a gente precisa aderir a novas tecnologias, né? A maior parte dessas tecnologias tem um grande efeito no bem-estar animal. E hoje o produtor, para ser eficiente, precisa apostar realmente em ter vacas confortáveis, ter vacas com bem-estar. Isso muda os olhos do consumidor também, né? Então, nossos consumidores estão mudando, e isso acho que seria realmente aderindo a novas tecnologias. Excelente. E como os consumidores estão influenciando a produção de leite em termos de qualidade e práticas sustentáveis? Então, Luciano, hoje tudo é muito dinâmico, né? Todo mundo sabe de tudo, tudo tá na internet, tudo tá num vídeo. Então, o consumidor vem se tornando cada vez mais exigente, principalmente com as práticas de bem-estar. E isso é extremamente importante. Então, a gente realmente vem tendo que se adequar cada vez mais para que nosso leite seja mais sustentável, né? E venha sempre com bastante bem-estar. E não só bem-estar dos animais, que o ambiente esteja bem preservado na propriedade também. Então, tudo isso influencia. Excelente. E de que forma as mudanças climáticas ou variações sazonais afetam a produção de leite? Acho que o que mais afeta é na produção, não diretamente de leite, mas de alimento para esses animais, né? Então, passamos por um período de seca e vamos ter uma forragem de menor qualidade, o que a gente pode fazer de estratégia para melhorar isso? Então, a gente precisa estar sempre antenado para o que acontece, porque tudo isso pode impactar, né? E além do estresse térmico, né? Animais leiteiros são bem sensíveis ao estresse térmico, e então a gente vem tentando cada vez mais reduzir o impacto que ele pode causar. E o produtor que se prepara para isso tem uma vantagem enorme, e isso contribui. Se preparar para não ter um efeito tão grande acaba sendo uma grande vantagem. Fantástico. Sim, excelente. E Letícia, quais resultados vocês têm observados em fazendas que adotam essas tecnologias, tanto na produção quanto na qualidade de vida dos animais? Então, Luciano, parece que quando as fazendas começam a utilizar uma ordenha robotizada, as vacas conseguem expressar o potencial delas. Principalmente, nós temos já produtores que sempre investiram muito em genética e em fazer animais bons, e realmente elas têm a chance de expressar todo esse potencial ali na ordenha robotizada. E eu acho que o que mais causa impacto é, claro, na vida dos animais, no bem-estar. Tem até alguns produtores que comentam com a gente: nossa, depois que eu coloquei o robô, meus animais ficaram um pouco mais dóceis até. Então, Olha eu só. acho isso um comentário bem interessante. E além de dar um bem-estar maior para o produtor em si. Então, ter uma vida um pouco mais flexível, não ter aqueles horários
tão cravados ali, né? Porque vaca, se você atrasar um pouquinho para ordenha, ela já cai o leite, então a gente Sim, precisa sempre estar antenado, né? Então, eu acho que isso deles poderem ter um pouco mais de flexibilidade e até para focar no restante das atividades, né? Uma fazenda tem atividade demais, isso sim. acaba trazendo um benefício para a vida deles muito grande. Letícia, e para os produtores que estão pensando em adotar tecnologias e tal, como que é esse primeiro contato quando eles vêm procurar a Lely para falar que eles querem automatizar a forma que eles produzem leite? Como que é esse contato com o produtor para que ele entenda como funciona todo esse sistema? Então, hoje a Lely se organiza em Lely Centers. Então, a gente tem revendas, né, na América Latina toda. E, perdão, a gente tem revendas no Uruguai, na Argentina, no Chile e no Brasil. E essas revendas fazem o contato direto com o produtor. Então, eles seriam aí quem o produtor deveria procurar caso ele pense em uma ordenha robotizada. Excelente. E esse sistema, essa fazenda robotizada, acontece mais em fazendas de grande porte, médio porte? Como que é? Como que é a demanda? Hoje, Luciana, a gente tem de tudo. Tem fazendas pequenas, 60 vacas, mais ou menos. Um robô, a gente fala que pode... Depende de muitos fatores, mas ele atende em torno de 50, 60 vacas. E temos fazendas grandes também, temos fazendas com mais de 8 robôs. No mundo, a gente tem fazendas com 24, 48 robôs. Então, assim, hoje no Brasil, o nosso mercado é bem dinâmico, assim, é bem variado. A gente tem de tudo. E na Sim. Argentina e no Chile, por exemplo, inclusive nós temos fazendas a pasto com ordenha robotizada. Olha. E você sente que vocês sentem que alguns produtores ainda têm dificuldade de aceitar ou enxergar mais para o futuro sobre essas tecnologias na fazenda? Como que você vê o produtor falando sobre essas tecnologias? Eu acho que hoje o produtor já está bem mais consciente, já está entendendo que preciso pensar nisso, mão de obra não está tão fácil assim. Então, se tem bastante gente já aderindo à tecnologia, ele está se tornando mais aberto para conhecer. A gente fala que tem os produtores inovadores, que a tecnologia chega, eles já vão, já instalam e são os primeiros a querer realmente, né? E tem alguns que esperam o vizinho colocar para depois observar como que vai e entender tudo, né? Acho que isso causa um Sim, pouco de medo e é normal. esse impacto nessa mudança Sim, tão mas eu vejo grande. que hoje o pessoal está bem mais mente aberta, né, para essas novas tecnologias. Você disse que a Lely Astronaut, ela tem um sistema que ela consegue automaticamente entrar para fazer a ordenha. Como que é isso? Então, o Astronaut, ele tem um braço, basicamente, e esse braço dele, além de câmeras, né, ele tem câmeras que detectam onde a vaca tá, e aí esse braço, ele tem um laser. Agora, o nosso robô novo, o A5 Next, ele tem também uma câmera. E aí, com esse laser e a câmera, ele vê onde os tetos estão posicionados e, de forma autônoma, ele faz o acoplamento. E para o produtor, o ganho de tempo é muito grande para seguir com a produção? Como funciona? Como que você vê o desempenho a longo prazo? Então, a longo prazo, a gente vê isso, né? As vacas acabam tendo um desempenho bem grande e às vezes o produtor que fazia 2 ordenhas e teria que contratar mais gente para fazer uma terceira ordenha, ele não precisa fazer essa contratação de mais pessoas. Ele consegue, com o pessoal que ele tem ali mesmo, ou com a família dele, consegue já com que essas vacas que produzem bastante leite façam de 3 a 4 ordenhas no dia aí.
E isso acaba gerando um ganho muito grande. Letícia, como a Lely trabalha a capacitação dos produtores e colaboradores para garantir que a tecnologia seja usada de forma eficiente e estratégica no dia a dia na fazenda? Então, Luciano, quando o pessoal entra na revenda, né, eles têm um treinamento, principalmente o pessoal da parte técnica que realmente está ali consertando o robô, e da parte que eu faço também, que é a parte de manejo da gestão das fazendas. E todo mundo é capacitado ali na Lélia, a gente tem um centro de treinamento, né? Então, a gente sempre organiza esses treinamentos anualmente, eles têm diversos níveis, e a gente traz o pessoal da revenda, treina, e eles voltam a campo para colocar isso em prática. Com os produtores, a gente tem um projeto bem legal que foi iniciado pelo Lely Center Carambeí, que é a revenda ali que fica junto com a sede, e eles fazem o que a gente chama de owner maintenance. Então, a gente reúne os produtores, vários produtores que têm já robô ou que já compraram, e daí a gente faz um treinamento com eles. Então, como manter a máquina, quais são algumas dicas para que ela tenha um funcionamento melhor. Isso vem ajudando muito e a gente vem replicando isso nas outras revendas também. E ajuda até a gente ter esse contato maior com o produtor, desenvolver confiança, isso é bem bacana. Quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores para implementar o sistema automatizado e como a Lely apoia nesse processo de adaptação? Acho que a parte mais difícil é realmente fazer esse processo todo da obra. Geralmente a gente adapta um barracão ou faz um novo, né? Então, até que isso tudo finalize, a gente tem também a parte de adaptar os animais. Então, esse processo de ligar o robô e adaptar os animais, a gente chama ele de startup, quando a gente starta as máquinas, e tanto o FMS quanto a parte técnica está durante o startup presente ali do lado do produtor, para que os animais se adaptem da melhor forma possível. Inclusive, o robô tem uma modalidade que se chama modo treino, e as vacas podem entrar nele, receber um pouquinho de concentrado, e o robô faz um barulho, só um barulho assim, mas ele não acopla. Então, isso ajuda bastante com que elas se adaptem aos ruídos antes de efetivamente começar a ordenha. Ah, que legal, é para ela já se adaptar. Uhum, eu acho bem bacana isso. Muito interessante. Letícia, como o uso de dados gerados pelo sistema automatizados pode auxiliar o produtor na tomada de decisão estratégica para melhorar o desempenho, tanto de sanidade quanto de lucratividade? Então, a sanidade é um ponto muito forte, né? Então, a gente consegue aí detectar doenças antes delas se tornarem mais graves. E também a parte de eficiência, eu acho isso muito bacana. A gente consegue ver quais animais produzem mais por tempo que elas estão no robô. A gente pode ver as vacas que estão buscando o robô, mas que às vezes elas buscam muito e tem uma ordenha muito demorada. Então, a gente pode entender o que a gente pode fazer para fazer com que esse processo seja melhor. E a gente tem, assim, muitos dados mesmo para entender que animal compensa eu manter na propriedade e que animal talvez eu possa vender para um outro produtor e que na propriedade dele se encaixe melhor. Porque a gente consegue ver quais realmente são eficientes, né? E estão valendo a pena ali, estão valendo o tempo. Excelente. Letícia, e quais tendências você enxergam para o futuro da pecuária leiteira na América Latina, especialmente em relação à automação, sustentabilidade e bem-estar animal? Cada vez mais que o produtor invista nessas tecnologias, né? Que trazem aí tantos benefícios, principalmente porque o cenário de hoje não está tão favorável assim para o produtor, e o que ele puder fazer para se tornar mais eficiente e para entender melhor sobre o negócio dele, e ele vai querer aderir para realmente
afiar o machado, né? Se tornar muito detalhe muito eficiente no detalhe mesmo. Letícia, qual mensagem você pode deixar aí para os produtores que estão pensando ainda, vendo como a tecnologia como uma opção para aumentar a produção nas suas fazendas? Que a Lely é parceira e a gente está aqui para que vocês venham, conheçam. Todos os Lely Centers ficam felizes de mostrar a tecnologia para o produtor e que, caso precisem, queiram conhecer, tenham curiosidade, a gente está à disposição aí para atender vocês da melhor forma. Excelente. Letícia, e como um produtor pode entrar em contato com vocês para procurar vocês, para conhecer um pouco do sistema da Lely? Como que faz? A gente está no Instagram, Lely_Brasil, se eu não me engano, e caso o produtor chamar ali, ele será atendido pelo pessoal que controla ali as mídias sociais. E também ele pode entrar em contato com a revenda. A gente tem o site que tem aí o contato das revendas e a gente está à disposição. Excelente. O pessoal pode marcar uma visita, vocês da Pode. Lely vão até a fazenda para conhecer, para mostrar sobre as tecnologias? Isso, a gente vai, a gente traz o produtor em fazendas também para conhecer e entender como funciona. Alguns Lely Centers fazem bastante dias de campo para o produtor entrar em contato com outros produtores que tenham, né? Então, isso é algo bem bacana. Excelente. Letícia, queria agradecer a sua participação. Espero receber vocês da Lely mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigada pela atenção e fiquei feliz de participar aqui com você. Ah, que ótimo. A gente ficou feliz de receber vocês. Pessoal, espero que tenham gostado do programa. Até a próxima.